Olá, uma oportunidade aqui nessa terça-feira, noite fria de Curitiba, e me veio à memória uma informação que desapareceu da história política do Brasil. Uma informação sobre a famosa CPI dos precatórios. Eu fui o relator. Trabalhei a beça, ocupei um grande espaço na mídia nacional, até fiquei nacionalmente conhecido naquela época em função desta CPI. Mas o que era a CPI dos precatórios? O que era realmente aquilo? Eu lembro que começou na prefeitura de São Paulo, um sujeito que chamava-se lá Wagner Batista Ramos, e era mais ou menos o seguinte: os estados estavam endividados, as prefeituras endividadas, e se abriu a possibilidade deles emitirem títulos para pagar lá na frente e com isso se capitalizarem. E prefeituras e estados começaram a fazer isso. Eu fui governador do Paraná, não utilizei isso. Eu administrava de outra maneira e fiz belíssimas administrações. Mas eu estava no Senado, surgiu a CPI. Por que surgiu a CPI? A coisa funcionava assim. Um estado ou uma prefeitura emitia um título, vamos dizer, emitiam 100 milhões de títulos, valor nominal 100 milhões. Daí eles punham esses títulos à venda no mercado, à disposição dos grandes bancos, das financeiras, das corretoras, desse pessoal todo ligado ao mercado financeiro. Os bancos, os grandes bancos, não compravam. Não compravam, simplesmente não compravam. Daí aparecia uma corretora pequena, uma trade, uma financeira, e comprava o título, mas por um valor bem inferior ao valor de face. Esses 100 milhões se transformavam para a prefeitura, o estado que emitiu, vamos dizer lá em 30, 40 milhões de reais. E eles ficavam com esses títulos, evidentemente que pelo valor de face, mas pagavam uma percentagem pequena do valor para lá na frente esses títulos serem liquidados. O que acontecia? Essa corretora que comprava os títulos, logo depois que tinha comprado por 30% do valor, vendia para uma outra para 40% do valor, essa outra vendia para uma terceira por 50% do valor, para uma quarta por 70% do valor, e finalmente os grandes bancos que tinham se recusado a comprar os títulos acabavam comprando pelo valor de face, porque os títulos tinham sua rentabilidade, era tudo estabelecido conforme o mercado. Mas o emissor não ganhava nada disso. Então vocês percebem que havia um conluio entre os bancos, os gerentes de banco, os diretores, os donos do capital financeiro do Brasil e as corretoras para desvalorizar esses títulos e ganhar uma fortuna. Então, de cara, sem a rentabilidade do título, eles já estavam ganhando, se compraram por 30, já estavam ganhando 70%, distribuído a esses pessoal, essa cadeia imoral de compra e revenda, que fazia com que muitas pessoas ganhassem comissões absolutamente incríveis. Percebam como era isso. Isso virou um escândalo e eu fui o relator dessa CPI. Foi uma briga dura, muito dura. Eu contei com o delegado federal Lacerda, que me apoiava nas ações, nas vistorias, nas medidas que eu precisava. A Polícia Federal me ajudou muito naquele momento, principalmente o delegado Lacerda. Mas eu fiz um relatório duro, pedindo a punição dos banqueiros, das corretoras, desse pessoal todo, dessa cadeia da felicidade, como chamava o senador Esperidião a mim, que estava comigo na CPI naquela época, a cadeia da felicidade, onde o dinheiro do povo era roubado. Vocês perceberam que era uma tapeação, né? 70% de lucro mais os dividendos normais das ações, dos títulos emitidos. Eu pedi a punição dura, apresentei um relatório duríssimo. Você sabe que eu aprovei esse relatório na comissão. Era um número limitado de senadores e
participaram daquele processo todo, as oitivas, as audiências, as acariações e tudo aquilo, e nós aprovamos um relatório duríssimo. Mas o relatório da comissão vai para o plenário do Senado. E no plenário do Senado veio o meu espanto. O presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso. Então, os senadores diziam que estavam atendendo um pedido do presidente da República para dar uma anistia a esses ladrões todos do dinheiro público. Banqueiros, donos de corretora, de empresas de corretagem de título de toda a natureza que haviam roubado estados e municípios no Brasil. E o pretexto era o seguinte: se nós votarmos o relatório do Requião aprovado na comissão da CPI, a estrutura financeira do Brasil vai quebrar. Nós não podemos admitir isso, o mercado vai quebrar, os bancos vão quebrar, as instituições financeiras não vão conseguir funcionar mais. Esse foi o pretexto. E no plenário do Senado, depois de eu ter aprovado o meu relatório duro na comissão parlamentar de inquérito, o único voto pela manutenção do relatório foi o meu. Eles simplesmente seduziram, obrigaram, cobraram voto do conjunto dos senadores, e os banqueiros e os corretores, os bandidos, os ladrões foram anistiados. Por que eu levanto isso agora para vocês? Porque é a mesma coisa que está acontecendo nesse momento. Você veja com que facilidade este raio desse Congresso aprova a redução do salário mínimo dos trabalhadores, o aumento da carga horária dos trabalhadores, o fim da aposentadoria. Mas quando se trata de punir ladrão e não trabalhador, eles absolvem, eles anistiam com essa facilidade imensa. Posteriormente, nós temos a questão da CC5, do escândalo do Banestado, do Banco Araucária e outros bancos aí. CC5, carta circular número 5 do Banco Central, que autorizava 5 bancos brasileiros, que não eram nem o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica, a remeterem dinheiro em dólar para fora, de brasileiros, de não residentes no Brasil, brasileiros não residentes. Acabou valendo para todo mundo. Era na época das 63 privatizações do Fernando Henrique. E eu tenho aqui a firme convicção que foi o processo de remessa para fora das comissões de corrupção na venda da Vale do Rio Doce e dessas empresas todas. E veja, eu não acho que algumas empresas não pudessem ser privatizadas. Eu acho até que algumas não podiam nem ter sido criadas, mas não a Vale do Rio Doce, não agora a Petrobras, não privatizar a água, que são coisas essenciais para o desenvolvimento e a vida da população de um país. Mas eles mandaram esse dinheiro para fora, e na hora de investigar a CC5, que foi uma denúncia minha, eu assumi o governo e o meu presidente do Banco do Estado do Paraná me levou ao conhecimento que estava saindo por Foz do Iguaçu uma quantia em dólar maior do que as reservas cambiais do Brasil. Imediatamente fizemos a denúncia para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, e esse inquérito avançou até um momento em que o delegado Castilho, em Nova York, estava localizando o destino do dinheiro, porque o dinheiro era mandado por laranjas. Até o dono da banca de cachorro-quente, na frente do Banco do Estado do Paraná e Foz do Iguaçu, era emissor, ele nem sabia disso. Era o nome dele, os documentos dele usados nesse processo. Pois muito bem, sabendo o destino, nós saberíamos quem eram os grandes ladrões, os ladrões raiz do Brasil, que se locupletaram com as privatizações, e também mercado de armas, de narcotráfico, toda espécie de contravenção e crime. Nós teríamos esse pessoal na mão. Mas em determinado momento o governo determina que o delegado Castilho, que estava encarregado daquilo, voltasse e que não se investigasse mais o destino do dinheiro. Este dinheiro ia para um paraíso fiscal e voltava para dentro do Brasil, financiando, por exemplo, a dívida pública, ou investindo em empresas, em compra de empresas brasileiras. Era o dinheiro roubado. E nós, se tivéssemos aprofundado isso, nós teríamos evitado tudo que aconteceu posteriormente. Lava Jato, Mensalão, isso tudo não teria acontecido. Mas eu faço essa intervenção, esta hora da noite aqui na minha casa, para dizer a vocês quem manda no Brasil é o capital financeiro. Como é que o Senado da República
pôde anistiar essa gente toda a pedido do governo Fernando Henrique Cardoso. É um escândalo. Mas para reduzir salário do trabalhador, para tirar aposentadoria, tirar direitos, destruir sindicatos, eles têm uma unidade incrível. Então, se nós não ferirmos de morte o domínio do sistema financeiro, do Banco Central, que tem que estar vinculado a um projeto soberano do Brasil, de retomada do desenvolvimento e geração de empregos, e não estabelecermos de uma vez por todas uma mudança nas comunicações do Brasil para estabelecer a democracia e a liberdade de expressão, nós não vamos a lugar nenhum. De pouco adianta eleger um presidente. Vocês vejam, eu estou usando aqui o meu Facebook. Tenho aí agora 131 pessoas me escutando nessa hora da noite. Mas vocês vão ver que tudo isso foi ocultado pela grande mídia. A Globo protegeu os banqueiros, o SBT, a Record, a Band, as rádios, os jornalões, Estadão, Folha de São Paulo. Nós estamos na mão desses bandidos, desses ladrões. Ah, vocês me dizem que acabar com isso tudo? Não, eu acho que os bancos, o financiamento, o capital financeiro é importante para um projeto de desenvolvimento, mas eles não podem mandar no Brasil nesse ano. Agora, registrem essa minha afirmação como relator da CPI dos precatórios, que aprovou na comissão quase por unanimidade, ou por unanimidade, não me lembro mais, um relatório que foi derrotado no plenário. Os ladrões mandam no Brasil e mandam no Congresso. Muita gente, ingenuamente, provavelmente, muito senador, acreditou naquela história. Nós vamos desmontar o sistema financeiro que quebra o país. Não é verdade. Eles estão explorando absurdamente, cruelmente os trabalhadores, os pequenos empresários. Mas quando é para pôr um ladrão na cadeia, daí não acontece nada. Foi o que aconteceu com a Lava Jato também. Eu me empolguei com o começo da Lava Jato, mas eu verifiquei que em determinado momento ela estava perseguindo políticos nacionalistas, ao invés de punir empresários corruptos, estava acabando com empresas brasileiras para facilitar a entrada no mercado brasileiro de empresas americanas ou internacionais. Minha gente, o Brasil está ocupado, e não é de agora, é muito tempo, por interesses que não são os brasileiros. Precisamos de uma reforma democrática, nacionalista e popular. Afinal de contas, para que serve um governo se ele não cuida do povo do seu país? É um desabafo e é um registro para que isto não fique mais uma vez oculto. É a mesma coisa a CC5 e o escândalo do Banestado e a CPI dos precatórios que eu relatei. Os verdadeiros ladrões mandam e conduzem o Brasil. E vocês veem esse governo do Bolsonaro, Brasil, Deus e o Brasil acima de tudo, essa conversa toda, entregando o país para os estrangeiros. Entregando de mão beijada. Mas não é só entregando, eles podiam imaginar, não, esse regime capitalista, o capital financeiro, vai desenvolver o país, vai gerar emprego. Não. Nós estamos na perspectiva de uma inflação de 12% neste ano. A indústria está quebrando, vai voltar a inflação. Porque a indústria quebrando vai ter uma demanda por bens maior do que a necessidade de consumo. Explode a inflação de novo. O economista José Carlos Assis fez um artigo, que eu li na internet hoje, muito bom, sobre isso. Minha gente, nós temos que libertar o Brasil dos interesses do capital. O capital é bom se for investido numa empresa, se gerar emprego, se pagar salários decentes para garantir saúde e educação para a população trabalhadora. Mas o capital não pode mandar o mundo, não pode mandar no Brasil, e não pode o Banco Central ser independente das necessidades do país. Fica aqui um depoimento. Se vocês puderem, reproduzam isso. Foi improvisado da indignação que eu senti nesse momento. Compartilhem, reproduzam, porque mesmo o Facebook agora não está me permitindo mais impulsionar matérias. Eles vetam tudo. Não sei por que mudaram a sua regra, o seu regulamento. Mas os bancos, a grande mídia está aí para iludir o povo com esta lenda de que estão tentando providenciar a liberdade e o desenvolvimento do Brasil. Mentira! Temos que resistir, temos que mudar esse jogo. Compartilhem comigo, por favor. Se entenderam o que eu disse, se percebem a minha indignação, compartilhem essa live. É só
o entendimento e a elevação da consciência da população brasileira que vai garantir em determinado momento uma mudança para valer. Valeu, minha gente. Muito obrigado.